Boa tarde. Eu acho que muita gente de férias, né? Ou não chegou ainda. E aí a gente, na verdade, programou aqui uma conversa do Rômulo, do Dr. Rômulo, da doutora Amanda, conversaram sobre um caso, achei interessante. Eu queria que eles colocassem para a gente bater um papo aqui. Quero agradecer os dois de terem perdido um tempinho lá para montar o caso. O Rômulo não tinha achado, achou o caso, Rômulo? Ele já tomou a dose de Rivotril dele, porque ele fica muito nervoso. Mas aqui, aqui não tem que ficar nervoso, né? Aqui é uma coisa para a gente ficar tranquilo e a gente poder aprender um com o outro aqui. Tinha gente que ficava muito nervoso e agora não tá não. Luana agora fica mais calma, né, Luana? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Tem certas pessoas que têm um pouco de inibição mesmo, social e tal. Então vou passar a bola aqui pro Dr. Rômulo para a gente aprender um pouco e discutir um pouco o caso que ele e a Amanda montaram. Você trouxe outro caso também, Amanda? Então tá. Eles também vieram aqui e falaram. Eu fiquei 50% feliz e 50% triste. Mais médico. Cansei de falar de paralisia de Bell aqui, cai a prova. Paralisia de Bell e. Nego não botou isso, esqueceu aquilo. Eu não aguento mais, cara. Eu sinceramente estou quase desistindo. Não é possível, cara. Eu falei. Hã? Não entendi. Não é difícil não, mas eu cansei e falo o tempo todo, gente. Entendeu? Paralisia de Bell é uma coisa muito frequente, né? Eu falava e falei. Eu acho que está faltando um pouquinho, eu vou tentar dar uma aula sobre exame neurológico. Da gente poder aprender um pouquinho com o exame. Não é aquele exame de palavras difíceis, não. É só para vocês terem um pouco de noção em relação a isso. Que eu acho que ser muito julgado na faculdade, e às vezes passa, e aí a pessoa se confunde, eu não sei se é o terceiro nervo, o quarto nervo, o quinto nervo, aí troca tudo. Então a paralisia facial, só existem duas. Ou é a paralisia facial periférica, que é a paralisia de Bell, é a paralisia do nervo facial. Ou é uma paralisia central, que é do feixe piramidal lá de cima do cérebro. Então, se o cara tem uma boca torta e o cara te telefona, eu já fiz e faço. Eu já fiz o diagnóstico do meu tio pelo telefone. Ele morava em Três Rios. Ele ligou para mim e falou assim: eu estou acabando de ter um derrame. Por quê? Porque minha boca está torta. Aí o que eu pedi a ele para fazer imediatamente pelo telefone? Fecha os olhos com força. Ele falou: só estou conseguindo fechar um. Quando ele falou isso, eu já sabia que era uma paralisia periférica. Que a paralisia periférica, ela pega toda a hemiface. Pega o andar superior e o andar inferior. A paralisia central só pega o terço inferior. Deu para entender? Então, se a pessoa tem um acidente vascular cerebral, ela está só com a boca torta. Mas o olho está fechando. Agora, a paralisia de Bell, ele está com a boca torta e não consegue fechar o olho, ó. Então, a face toda é uma paralisia periférica do nervo. E o andar inferior é da paralisia central. Então, se a pessoa ligar para você, ou foi lá no ambulatório e mostrar que a boca está torta, você fala: fecha os olhos. O cara daqui não consegue fechar. E fica com o olho meio aberto. Ou senão você pede a ele para levantar a sobrancelha. Isso é do nervo facial. A paralisia periférica de Bell, ele só levanta uma sobrancelha. A outra ele não consegue levantar. Então, pelo amor de Deus, é a última vez que eu vou falar aqui. Eu não vou falar mais sobre isso, nem que eu peça demissão. Paralisia de Bell ou paralisia periférica é uma lesão do nervo periférico facial, sétimo nervo craniano. Pega toda a hemiface, a sobrancelha,
o olho, a boca e todo o hemisfácio. Agora, a paralisia facial central do cérebro só pega o terço inferior, gente. Então o cara tem um acidente vascular cerebral, ele só está com a boca torta, mais nada. Deu para entender ou ficou difícil? Até outra prova vocês vão errar, não é possível. A questão de prova de residência médica em neurologia. Qual é o órgão em que você tem que ter mais cuidado na paralisia facial periférica? Fala, Amanda. É o olho. Por quê? Porque como pegou a face toda, esse olho aqui, ó, a pálpebra não está piscando. E quem faz o piscamento e lubrifica a córnea, olha aqui, ó, é o olho. Esse aqui está parado, ó. Se esse está parado, a córnea não está sendo lubrificada. E aí pode fazer uma ulceração de córnea e pode até dar cegueira. Por isso que você tem que imediatamente pingar o colírio, o lágrima ou um lubrificante para substituir a lágrima. Então tá com ele no bolso. De hora em hora, de 2 em 2 horas, pinga 2 gotinhas. Por quê? Você vai lubrificando a córnea com aquele colírio que você está pingando. E de noite, na hora de dormir, tem gente que dorme com o olho meio aberto, não consegue fechar o olho e está dormindo. E fica o olho aberto a noite toda. E você não vai ficar de hora em hora pingando colírio. O que você faz? Você compra uma pomada, um refrescante ou um Viscotears, passa a pomada no olho e fecha com a sua mão a pálpebra e bota uma gaze. E aí você fecha e dorme com aquela gaze e com aquela pomada. Quando chega na parte da manhã, você tira a gaze, lava o olho e começa a pingar o colírio. Isso você está fazendo uma proteção ocular. Então, repetindo, tem que começar um corticoide para desinflamar o nervo, pelo menos uma semana. Você tem que começar a ciclovir. Por quê? A maioria das paralisias faciais podem ser definidas por herpes. Então, se você olhou uma paralisia facial, você tem que procurar onde? O conduto auditivo. Dá uma olhada no ouvido do doente. Às vezes pode ter umas vesículas dentro do pavilhão auricular. E aí o herpes penetra lá no nervo facial e faz uma paralisia facial. Mas você olhou, não tem vesícula nenhuma. Mas você não deixa de tratar o herpes. Então você tem que fazer a ciclovir durante 10 a 14 dias, ou um remédio que eu dei para o Rômulo, que é muito mais caro, mas esses são 7 dias, que é o Vanciclovir, que chama Valtrex. Então ele diminuiu o orçamento dele, pagou 7 dias e ficou bom. Mas pode fazer a ciclovir, mas o ciclovir tem que apanhar 2 comprimidos durante 5 horas, de 5 aplicações, 5 comprimidos por dia. Então, aciclovir, prednisona e proteção ocular. Os doentes que têm paralisia facial periférica, também é importante que ele fique de óculos. Por quê, Luana? Porque se você está com uma paralisia direita, esse do lado esquerdo, ó, está piscando. E aqui não está piscando. Ó, o olho está parado. E aí qualquer corpo estranho pode vir dentro do olho. Então é por proteção, cautela, que você fique de óculos. Ah, mas eu não uso óculos. Mas compra um óculos escuro, bota o óculos. Para você ficar protegido de qualquer substância que entre nesse olho. Então, o colírio, 2 gotinhas lá de 2 em 2 horas, ou hora em hora, a hora que você quiser. E parar com a mania de pegar o dedo e ficar, porque senão pode fazer uma infecção secundária. Então a complicação mais temível da paralisia facial periférica não é ficar com a boca torta, porque ficar com a boca torta é horrível. Mas o problema é o olho, que ele pode fazer uma úlcera e pode até cegar o doente. Corticoide, aciclovir, colírio, pomadinha de noite, para ele dormir com o olho fechado, fechar o olho, e fisioterapia, que é importante para começar a fazer a reabilitação dessa paralisia.
A causa mais importante é viral. Se você não descobriu qual é o vírus, dá de qualquer maneira a ciclovir para o doente. Cuidado. Por quê? Pode ser um pré-diabetes. A doença pré-diabética pode afetar o nervo facial. Ah, mas eu não sou diabético. Bom, você não é diabético, mas tem que fazer uma curva glicêmica. Porque se ele for pré-diabético, você faz a curva glicêmica, está lá alterada. E aí pode ser uma causa da paralisia facial. Então, repetindo. Herpes, curva glicêmica para afastar causas glicêmicas e outras patologias mais raras. Por exemplo, mononucleose dá muita paralisia facial. Uma pessoa com vírus, com dor abdominal e tal, pode ter paralisia facial. Tomar cuidado que se a paciente já vier com você e falar assim, eu sou diabética e tem uma paralisia facial, você já fez o diagnóstico. Aquela paralisia é do diabetes. É uma mononeurite diabética. E você vai dar corticoide uma semana para aquela doente que já é diabética. Então, cuidado. Porque você deu o corticoide e aumentou a glicose da doente. Mas é melhor ela ficar uma semana com a glicose meio alta e você desinflamar o nervo. Geralmente dá muita dor atrás do ouvido. Por que, Rômulo? Porque o nervo facial passa aqui atrás. Então a pessoa reclama que está doendo muito atrás do ouvido. Que dor, que dor. A dor é da inflamação do nervo que está passando por trás do ouvido. Então, prestar atenção na dor que é intensa, dar o corticoide, dar o aciclovir, fisioterapia e proteção ocular. Aí todo mundo tirou 10 e passou no revalida. Espero que vocês tenham feito tudo isso. Que a Amanda falou para mim, só acertei o nome, paralisia de Bell. O resto eu errei tudo. Não, é tudo bem, mas porra, pelo menos acertou paralisia de Bell. É. E outra coisa, a pessoa fala assim, isso é uma paralisia facial. Acertei, né? Não acertou não, porque a paralisia facial tem 2 tipos. É. Porque a paralisia facial ela pode ser central ou periférica. Então como é que você vai botar paralisia? Você sabe que é paralisia facial porque a boca dá torta. Só isso. Agora eu vou fazer uma pergunta que é mais difícil ainda, hein, Romulo? Você vai ter que acertar. O cara tem uma paralisia facial periférica do lado direito e está com uma hemiplegia esquerda. Pode isso? Pode. O cara tem uma paralisia facial periférica à direita e está com uma hemiplegia esquerda. E agora? É um acidente vascular do tronco cerebral. Bem na... Porque ali é o núcleo do facial. Você pegou a paralisia no núcleo do facial à direita e ele fez uma facial periférica. Mas pegou o feixe piramidal que cruzou na decussação para o outro lado. Hã? Essa é difícil, né, gente? Isso tem um nome, chama hemiplegia alterna. Por que alterna? Porque alternou a paralisia facial de um lado e fez uma paralisia do outro lado. Então fez uma paralisia periférica de um lado e uma hemiplegia do outro lado. É difícil? É difícil, mas deu para entender o raciocínio? Entende? Pegou um acidente vascular no tronco cerebral, bem na ponte. Por que eu sei que é na ponte? Porque ali sai o núcleo do facial. Hã? Então pegou o periférico daquele lado e pegou o feixe piramidal que cruzou na decussação para o outro lado. Então fez uma hemiplegia contralateral e uma paralisia periférica do lado direito. Olha que legal. Quem descreveu foi um francês chamado Miller-Gubler. Ele descreveu essa síndrome. Era a síndrome alternada do tronco. Muito bem. Falei demais, mas eu não vou falar mais de paralisia facial periférica aqui dentro. E não vão mandar para nenhum ambulatório de neurologia, porque não é possível. Sabe por quê? Porque não é possível? O cara vai no teu ambulatório ou no módulo, chegou lá com a paralisia de Bell e o Raul pediu parecer para neurologia. O cara conseguiu 3 meses depois, Raul.
E você deixou o cara com a paralisia facial 3 meses sem tratamento, Raul. Concorda? Que é uma coisa que tem que ser imediata. Se você deixar o cara com uma lesão do nervo 3 meses, acabou. Ele já vai chegar do outro lado com a boca torta, não precisa nem ir lá mais. O tratamento é agudo, você tem que tratar 1 semana. Se ele perdeu o tratamento naquela semana, ele ficou com a boca torta o resto da vida. Ou pode ficar com uma ulceração de córnea e ficar cego. Então tem algumas doenças que vocês gostem ou não gostem de neurologia, vocês têm que saber, gente. Não, eu detesto neurologia. Você pode detestar neurologia, eu não gosto nem de neurologista. Tudo bem, não gosto nem de neurologista. Mas, porra, não poder tratar uma paralisia de Bell no posto, decente, tem que tratar, gente. É o cara que tem herpes zoster. Não, isso aí eu não vou nem ver, porque tem que ser o neurologista para dar remédio. Pô, e o cara vai ficar com dor 2 meses esperando o neurologista com herpes zoster. Vocês têm que saber tratar, pô. Gostando ou não gostando. Vocês podem até iniciar o tratamento e depois você indicar o neurologista, dermatologista, quem vocês quiserem. Mas você não dá colírio para um doente com paralisia de Bell, não pode, Amanda. Colírio. Porque você tem que lavar aquele olho não pode ficar seco. Você vai demorar para mandar para o oftalmologista para chegar lá com uma úlcera de córnea? Não pode. Compra o colírio, vai pingando o colírio e manda para o oftalmologista. Mas você fez sua parte. Ok? Tudo bem. Vou passar a bola aqui para a doutora Amanda e o doutor Rômulo, que estão afiadíssimos aqui. Vai lá, Rômulo. Boa tarde, eu sou a Raquel Amanda, né? E você? Então, boa tarde, meus amigos. Sou Rômulo, eu sou da Unidade Básica do Barreto, eu e a Raquel, nós trabalhamos lá, né, através do programa Mais Médicos. E a pedido do Dr. Jefferson, a gente trouxe 2 casos clínicos, né, como ele mais gosta, a área um é da área de neurologia, né, e o outro, vocês vão descobrir também, né, não posso falar muito não. Eu achei muito interessante esse caso clínico, no caso meu, porque apesar de ser muito conhecido, né, vocês vão entender pela característica clínica desse paciente, creio que vocês vão acertar de cara, mas é muito raro de eu ver, pelo menos eu nunca vi numa unidade básica, igual eu vi esse caso clínico lá, que é a parte de neurologia. E passei esse caso para o Dr. Jefferson, né, a paciente, no caso, ela já chegou para mim já com um diagnóstico. Ela já fazia esse acompanhamento com neurologia no particular, entendeu? Então, como estava ficando muito caro para ela, mas a família dela trouxe até o SUS para conseguir essa vaga de neurologia e dar essa continuidade desse tratamento. E foi muito interessante o caso, quando eu li, quando conheci, como o Dr. Jefferson falou, a paciente só teve uma consulta comigo, né? E já fez todos os procedimentos que tinham que ser feitos, todos os encaminhamentos, e fui tentar buscar pelo nome, ver os dados clínicos da paciente, fui tentar montar esse caso para vocês. Pode ser que venha um pouquinho meio que picado o caso, mas a gente tentou montar aí para vocês entenderem um pouquinho sobre esse caso clínico, que é muito interessante. Achei que você ia ficar mais tímido, mas você ficou bastante solto, hein? Porque eu tô entre amigos aqui. Tô entre amigos aqui. Vou até te botar uma vez por mês para falar aqui. Não sendo neurologia, pode pôr. Então vamos lá então. Vamos apresentar então esse caso clínico para vocês. A paciente é do sexo feminino, 52 anos, ela é viúva, branca, natural e procedente de Niterói, né, da região do Barreto. Qual foi a queixa principal que ela teve? 52 anos. Qual foi a queixa principal? Ela procurou então a unidade básica acompanhado de sua filha por apresentar fraqueza muscular generalizada e vem solicitar encaminhamento para avaliação com o neurologista, que eu falei para vocês. Ela fazia no particular e veio pedir esse encaminhamento para o SUS, tá? Relata que fazia acompanhamento com o neurologista particular, porém queria passar para o SUS pela condição financeira. Qual foi a história clínica que eu consegui, né, capturar, né, eu mais a Raquel?
Ao ser admitida, a filha da paciente relatou, né, esse é o nome da paciente, que sofre, né, de depressão. Já sofreu, agora está em tratamento, né, com relação a essa depressão. Há 20 anos, após a perda de seu marido, com diminuição de sua expressão verbal e apatia. Além disso, a filha da paciente afirmou, né, que aumentou o consumo de álcool de forma exagerada nesse período. Devido a essa depressão que ela tinha, devido à perda do seu esposo, ela começou a usar a quantidade excessiva de álcool. Então ela fazia uso contínuo de álcool. Não era só os finais de semana ou meio social e tal. Não, mas ela fazia uso contínuo. E só um detalhe, ela não morava com a filha, tá? Era uma paciente que morava sozinha. Então, pessoa que mora sozinha, com uma condição de como é que fala? De depressão, se foi se entregando ao consumo de álcool, tá? Cadê? Nesse período, a filha da paciente relata que também a mesma sente tonturas constantemente associada à lentidão de marcha e falta de coordenação motora para andar e realizar tarefas como escrever, lavar a louça, tá? E por isso está andando com apoio de andador. Quando ela chegou na unidade básica, gente, eu levei um susto, porque quando eu vi aquela paciente sentada com a filha, eu achei que ela estava tendo alguma queda de pressão, porque a paciente estava com o andador, com a cabeça baixa, branca, literalmente ela estava branca. Eu falei assim, pô, tá tendo uma queda de pressão ali, alguém socorre ela para poder ver. E realmente, quando foi fazer a aferição da pressão dela, ela estava 9/6, tá? Então fiquei assustado com aquilo. E torcendo para ela não ser minha, né? Óbvio, né? Porque eu não queria pegar esse pepino para mim, né? Mas caiu as minhas mãos, né? Um futuro neurologista. Mentira. Vamos lá. Ainda no último ano, a filha da paciente relata que a paciente apresenta confusão mental, referindo distorções em eventos passados e anamnese retrógrada. O que ela disse? Que a mãe dela, quando ela parou de tomar bebida alcoólica, ela deu... Agora entrou na minha aqui, você falou que ela tinha uma amnésia retrógrada. Isso. Quais os tipos de anamnese? Me explique quando você fala que é retrógrada. Tem 2 tipos, quais são? Retrógrada e anterógrada, né? Isso. Anterógrada e retrógrada. A retrógrada que vai esquecendo os fatos antigos. A partir daquele momento que ela apresentou aquela doença, ela vai esquecendo os fatos para frente, né? É pelo menos que eu sei. Você falou aqui Isso. Essa anamnese que ela teve, eu ia falar agora, que a filha dela falou que ela esqueceu de todo mundo da casa. Ela não sabia quem era a filha. Ela também tem outro filho também, que eu esqueci de mencionar aqui. Mas quem cuida atualmente dela é a filha. Ela esqueceu da filha, ela esqueceu dos parentes. Ela não sabia nem quem ela era, nem onde que ela estava. E foi, sim, por um bom período de tempo. E ela teve esse acompanhamento com neurologia justamente para poder a parte da questão da memória e tal. E ela foi recuperando pouco a pouco. E mesmo assim, ainda ela esquece de alguns detalhes da vida dela desde quando começou a patologia se tornar ativo, tá? Muito jovem. Geralmente a maioria dos pacientes jovens acomete essa patologia, né? Tô errado ou não? Tá certo? Vamos lá. Qual que é? Tá. Antecedentes pessoais, familiares e sociais. Perda ponderal de 18 quilos nos últimos 2 anos, referindo hiporexia e má alimentação. E realizou cirurgia bariátrica há mais ou menos 10 anos. Além dela estar no consumo de bebida alcoólica durante esse tempo, ela já tinha feito uma cirurgia bariátrica, ou seja, perda de nutrientes. Dentro desses nutrientes, o que mais perde? Vitaminas. Entendeu? Então, a gente vai montando um caso clínico ali. Paciente que fez cirurgia bariátrica, perda de nutrientes, uso de consumo de bebida alcoólica, tem uma anamnese retrógrada, né, perda de memória, diminuição da movimentação, ataxia, né, dificuldade de andar e tal. Cadê? Em uso de medicamentos ansiolíticos, né, para depressão, ansiedade que ela tem.
Não relata qual, ela não lembra. Nega tabagismo, o uso de drogas ilícitas e hemotransfusão. No exame físico, então, a paciente em mau estado geral, como eu falei para você, ela estava apática, pálida, porém alerta. Ela sabia onde que ela estava, que ela na unidade básica, orientada em espaço, pouco orientada em tempo, com náuseas, fraquezas musculares. Só andava com apoio da muleta dela, do andador, aquele andador de 4 pontos. Fala isso, que é o andador de 4 pontos. É igual aquele andador de velhinho, tá? Sinais vitais, frequência cardíaca de 120, respiratória de 14, só corrigindo essa pressão arterial aqui, que depois eu olhei lá no PEC. É 90/60, tá? Não é 110. Tava mais baixo. Temperatura de 36,5. Cabeça e pescoço, diplopia, tudo normal. Isso aí, essa parte aí. Desculpa. Pera aí, calma, deixa eu ler aqui. Calma, doutor. Diplopia. Ajuda aí, Amanda. Amanda vai falar a questão da cabeça e pescoço aí. Fala pra mim. O que? O pescoço? Não, a cabeça e pescoço tá ela tava de. Eu não sei, diplopia. Nistagmo e estrabismo, né? Convergente bilateral, os linfonodos submantominianos palpáveis, indolores móveis e com tamanho normal. Isso. Tava normal. Sim. Também. Na verdade, essa parte que tá aqui foi que ela trouxe do neuro particular. Eu só transcrevi. Eu não fiz nada. Não, eu só transcrevi. Tô esperando a aula aí, né? Poder passar no revalida aí. Sistema nervoso, que nem eu falei pra vocês. Falta de coordenação dos movimentos. De cunha táxico. Anamnese retrógrada. Distorção. Você falou falta de movimento de cunho atáxico. Doutor, que nem eu falei, eu copiei do neuro. Essa parte todinha da coordenação do sistema nervoso, eu peguei, eu só transcrevi o que o neuro fez, entendeu? Não, quem dera. Distorção e ao relatar histórias passadas, né? Foi o que eu falei pra vocês. Ela começou, ela não lembrava mais da vida dela anteriormente, da família dela, inventava um monte de coisa, entendeu? Tá? Bem. O respiratório tá normal? O respiratório tá normal, o sistema circulatório que estava alterado, ataque cardíaco, hipotensão, sinais vitais tá baixo, né? Essa questão de formigamentos dos membros inferiores. Tá? Ela sentia muito ao se levantar, muita cãibra, ela relatava que parecia um monte de formiguinha, tá? Ou seja, B12 já pode dizer que ela está baixa, tá? Vamos ver aqui. Por causa do complexo da vitamina, é isso. Aí. Depressão. Eu pus isso aí, né? Quais? E isso que a gente quer chegar, tá? Essa paciente, que nem foi falado aí, ela é bariátrica, né? Ela tem todo um passado de alcoolismo, né? Crônico, né? Há mais de 20 anos, né? Além do alcoolismo, ela também teve perda de massa muscular por causa do emagrecimento, né? Da depressão. A Carol sabe. E ela foi evoluindo. Pode falar a síndrome que é. Esse conjunto de sinais e sintomas é dado como uma síndrome. Não fala assim, deixa eu ver se ele sabe. Eu não vou falar, é óbvio que eu não vou falar. Alguém sabe qual síndrome que é? A Carol já acertou. Sabe, fala qual que é? Fala! Isso aí. Isso. Tá. Essa síndrome que é a encefalite de Wernicke
com a encefalopatia, encefalopatia de Wernicke com É o que evolui, psicose de Korsakoff, né? Que é a deficiência por vitamina B1, tiamina. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E Beleza. aí tinha os exames, né? Aí, O A impor- B1. Tá aí? A B1 tava 15, né? Isso. O importante é que essa paciente, ela teve que... Eu encaminhei ela urgentemente, né, para o hospital para fazer tiamina endovenoso, porque a situação que ela estava na unidade básica estava tremenda, ela estava quase desmaiando. E eu ainda perguntei a filha dela, por que você trouxe aqui e não levou direto para a emergência? Ah, doutor, a gente só quer um encaminhamento para neurologia. Eu falei assim, não, peraí, primeiro você tem que tratar a condição da sua mãe para depois vir pegar um encaminhamento. Entendeu? Então você vai... Tinha tiamina lá. Eu poderia ter dado a tiamina intramuscular. Não sei se ajudaria muita coisa. Lembrando, desculpa, ela já fazia uso de tiamina 500 mg uma vez ao dia. Oral. Só que não estava adiantando. Não estava adiantando. Eu falei assim, então você vai ter que voltar para a emergência. Justamente. Pela baixa absorção que tem devido à cirurgia bariátrica, ela não estava conseguindo absorver. Entendeu? Então eu falei assim, olha, leva ela para a urgência e emergência e depois você vem cá pegar seu encaminhamento. Né? Eu ia fazer uma tiamina intramuscular, só que eu achei melhor transferir essa paciente e não ficar segurando ela por muito tempo. Tanto que as enfermeiras nem avisaram. Eu atendi todas as pacientes, ela foi como demanda espontânea, apareceu lá, e quando eu vi a situação dela, falei, poxa, a gente deve me avisado que era um caso urgente. E a paciente fez o uso endovenoso, está em casa atualmente, fazendo uso da medicação oral, e aparentemente ela está bem, ela está se recuperando. O que pode ser feito? Você tem que usar a tiamina para evitar, que é uma doença degenerativa, né, doutor? Evitar que progride a doença e acaba afetando muito mais a parte nervosa dela, entendeu? Então a gente teve que estabilizar e parar a doença ali. E a única forma de parar é ofertar a tiamina, a falta da vitamina, né? O que está dizendo aí no organismo dela. O que eu ia falar, doutor? Ela perdeu realmente a memória, tem muita dificuldade de aprendizado, de entender, entendeu? Então, assim, e principalmente o caso dela, que é bariátrica, né, gente? Eu estava lendo que pacientes bariátricos pode levar até a morte. A principal causa, levar à morte do paciente devido da cirurgia bariátrica, né, se não tiver o controle. E com o alcoolismo ainda piora mais a situação. Então, ela perdeu completamente a memória, não lembra de quase nada, somente agora que ela está recuperando, mas não completamente, que nem o Dr. Jefferson falou aí. E a marcha dela só com um andador, não consegue caminhar sem apoio. Aí as causas principais é o alcoolismo crônico, a gente falou, daí também tem a bariátrica, que o Dr. Jefferson falou pra gente, aí eu fui pesquisar, né, e a gente viu que era, e também as doenças, tipo assim, doença inflamatória intestinal, que eu tinha dado aula aqui, né, doença de Crohn, umas também, porque não vai absorver a B1, né, ou B12 também, no caso, mas a B1, que é a síndrome, né, também nutrição parenteral prolongada, doenças hepáticas, câncer, AIDS e outras doenças sistêmicas, e também vômito também, eu vi que hiperemese gravídica, né, que vomita muito prolongado, pode perder a B1, né, e aí pode também... Uma perguntinha lá. Essa imagem aqui é na ressonância, Lara. A tomografia vê muito mal essas lesões. Geralmente essas lesões são durante a ressonância. Aquela imagem que está aparecendo ali são edemas no corpos mamilares. Aquelas lesões podem ser reversíveis. Elas não são irreversíveis. Mas os sintomas neurológicos, alguns deles, principalmente o déficit cognitivo, pode ser irreversível. Não sei se eu respondi. Tá? Então é isso, gente. Esse é o meu caso clínico aí que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha visto e para mim é um desafio a parte de neurologia. Tanto que eu acho que eu conversei, mandei mensagem pro Dr. Jeff, falei com a Amanda, olha, tem um caso legal aqui. Você já viu? Ela, não, então vamos levar pro Dr. Jefferson. E ele gostou, né? Apesar de eu não conhecer muitas coisas sobre esse tipo de síndrome, eu trouxe para vocês, para compartilhar isso com vocês. E achei muito interessante sobre isso.
Agora, uma coisa que me chamou a atenção no caso, parece que o neurologista dela já tinha feito essa suposição diagnóstica, né? Já veio, né? Ela já veio com um diagnóstico já dessa síndrome. Mas ele ficou tratando como tiamina com B1 oral e mais nada, né? Só isso. Então, eu acho que, na minha opinião, ele foi correto, ele fez o diagnóstico, entendeu? Mas não deu a indicação precisa do que o Rômulo fez. Essa doente tinha que ser internado e tomado tiamina na veia. Ele fez o diagnóstico, ficou com tiamina oral e foi tocando o barco, vai fazendo fisioterapia e a mulher descendo a ladeira. Entendeu? Então aparecia mais ou menos a Amanda. Ela fez o diagnóstico de paralisia de Bell e não deu colírio pro doente. Então. Só esqueci disso, gente. Então eu vou matar a Amanda aqui. Então no marido ela bota, mas no doente lá ela não bota colírio. Então ela fez o diagnóstico, deu corticóide, deu aciclovir, mas não deu colírio pro doente. Então o doente da Amanda ficou ótimo da paralisia, mas ficou cego. Ele perdeu a visão com uma úlcera de córnea monstruosa daquele lado. Amanda. Então isso aí é questão de prova. Qual o órgão mais preocupante na paralisia de Bell? O olho. Porque ninguém fica preocupado com a boquinha que vai ficar torta, né? É melhor você ficar com a boca torta e não ficar cega, né, Rafaela? Da Amanda, o doente recuperou a paralisia facial, ficou ótimo, mas não enxerga nada no olho direito. Vamos lá. Muito bom caso, hein? Gostei. Vamos lá. Então, gente, eu tive um paciente lá no Sérgio Arouca, aliás, isso aqui é só um exemplo, tá? Eu peguei do Google mesmo, eu peguei de uma revista famosa, tá? Mas eu tive um paciente desse, só que era do Sérgio Arouca, ele chegou com isso, só que não diagnostiquei, claro, o cardiologista que diagnosticou, depois o terceiro cardiologista, só que eu achei interessante, né, esse caso, porque é raro, tá? É raro. E falei pro Dr. Jefferson, ele falou, então traz esse mesmo, né? Porque a gente quer aprender coisas que são raras também, porque se a gente pegar, né? E aí eu vou ler para vocês verem se vocês têm uma ideia do que pode ser, tá? Adolescente, 14 anos, gênero masculino, iniciou aos 13 anos palpitações esporádicas e 2 episódios de pré-síncope ocorridos apenas durante as atividades físicas. Os episódios eram precedidos de náuseas e tonturas, e nos últimos meses se apresentaram de forma mais intensa. O paciente negou outros sintomas concomitantes, antecedentes patológicos, história familiar de cardiopatia e uso regular de medicação. Posteriormente, procurou atendimento médico para iniciar a propedêutica diagnóstica. O exame físico e a revisão laboratorial foram normais. O eletrocardiograma revelou intervalo PR curto, com empastamento no início dos complexos QRS, com presença de onda delta. O Holter de 24 horas mostrou ritmo sinusal, pré-excitação ventricular, raras ectopias ventriculares e supraventriculares, além de alterações secundárias de repolarização ventricular. O ecocardiograma apresentou fração de ejeção de 68%, câmaras cardíacas, válvulas, grandes artérias e pericárdio normais. Né? Então, aí está qual é a principal hipótese diagnóstica. Exatamente, tá? Caiu no Revalida pra gente em 2000, pra gente, assim, quem faz? 2020, exatamente. Né? 2020. Caiu 2020, exatamente, caiu no Revalida, né? Quem já prestou Revalida sabe. E quem já treinou a estação do Revalida e quem fez essa prova também saiu de lá completamente desnorteado, porque achava que era uma fibrilação atrial, que era outra coisa de arritmia, né? E foi realmente a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é os 3 médicos, né, que juntaram e fizeram essa síndrome, né? É raro. Exatamente. Isso. Morte súbita. Dá muito. Ninguém sabia, né? Jovem. Isso aí. No Revalida chegou bem esse episódio que A maioria dos jogadores, alguns jogadores morreram por causa disso, por causa do esporte, da adrenalina. Acaba tendo isso. Isso aí. Caiu no Revalida, o paciente era 30 anos, eu acho, 30 anos, que chegou com tontura
né, e desmaiou já, e aí tinha que fazer anamnese, tinha que perguntar tudo isso aí, né, e aí era jovem, então pode ser arritmia, claro, mas era a síndrome de Wolff-Parkinson-White, né, e aí eu pus só aí os pontos importantes, porque eu achei interessante, é uma síndrome rara, tá, e congênita, então já nasce com ela, né, do sistema de condução cardíaco, né, pela presença da via acessória. Então, assim, a síndrome de Wolff-Parkinson-White é sinais e sintomas, igual eu falei, né, e, assim, o coração, a gente sabe que o coração ele tem que mandar impulso elétrico do átrio para o ventrículo, né? Pelo nódulo sinusal, que começa o impulso elétrico, e vai para o nódulo atrioventricular, né? Para dar o estímulo para o ventrículo para contrair, né? E o paciente que tem síndrome de Wolff-Parkinson-White, ele tem a via acessória. Então, em vez de passar o impulso elétrico pelo nódulo atrioventricular, que é o normal, né? Para o átrio e o ventrículo não contrair junto, pula o nódulo de atrioventricular e passa pela via acessória, que é mais rápido, né? Então, a gente tende a atender, a gente até brinco, né? A gente tende a querer mais fácil e mais rápido. Então, é isso que acontece na síndrome de Wolff-Parkinson-White, tá? E aí a condução elétrica então causa a pré-excitação do ventrículo, né? Porque vai muito rápido, né? Em vez de esperar o átrio contrair para jogar sangue para o ventrículo, já vai direto e o ventrículo já contrai, né? E aí, no quadro clínico, que eu falei para vocês, pode ser assintomático, que é mais difícil ainda, e pode ser sintomático, aí chega com tontura, né? Pode desmaiar, pode ser pré-síncope, né? Palpitação, tudo isso, que até parece uma arritmia mesmo, né? Por isso o Holter de 24, né? Porque até o doutor já ensinou a gente, o Holter de 24 horas, que é para descartar até a arritmia na síncope, né? E aí, tem episódio de taquicardia, que é a palpitação, dor no peito, tontura, falta de ar. Claro, tem que descartar se é a arritmia pelo Holter, eletro ou infarto também, né? Mas, claro, jovem demais, né? E a maioria do tratamento é ablação com catéter de radiofrequência das vias acessórias, né? E também é o mais comum, né? Para melhorar essa condução da via acessória, tá? E aí o eletro eu só pus aí, porque é difícil eletro mesmo, né? Eu acho muito difícil. Mas só para vocês verem que tem a onda delta aqui, né? Então, o PR curto, né? É típico da síndrome de Wolff-Parkinson-White, pré-excitação ventricular. Então, o PR curto, fica curtinho, e a onda delta, né? Depois da onda P e o QRS, antes do QRS. Então, vem essa onda delta aqui, né? O PR curto é por causa disso mesmo, porque o ventrículo ele está sendo ativado muito precoce. Então, fica o PR bem curto. A onda delta é o início lento do QRS e o QRS é largado, né? Mas aí eu só pus como funciona o coração, que a gente sabe, né? Que eu falei, nasce no nódulo sinusal, né? Vai para o nódulo atrioventricular, segue para os ventrículos, né? A função do nódulo atrioventricular é só o quê? Garantir que os átrios se contraiam antes dos ventrículos, não juntos, né? E no síndrome de Wolff-Parkinson-White pula, igual eu falei, e vai pela via acessória, né? Mas já caiu no revalida, por isso que eu trouxe. E esse paciente meu teve isso, né? Perguntei, o que você tem de comorbidade? Ele falou assim, eu tenho uma síndrome rara que chama síndrome de Wolff-Parkinson-White. Eu falei, nossa, sério? Meu Deus, demorou para descobrir. Foi o terceiro cardiologista que descobriu. Eu ia na emergência, palpitação, falta de ar, dor no peito, e todo mundo achava que era arritmia. E a hora que eu fui para o terceiro cardiologista particular, ele falou, não, isso aqui é síndrome de Wolff-Parkinson-White, vamos fazer aqui a onda delta, também tem que, às vezes, o eletro está normal e a gente tem que fazer o eletrofisiológico do coração. E aí dá lá que realmente tem a via acessória, tá? Pronto. É muito bom os dois casos. Essa semana eu vi lá no hospital também uma paciente minha de 34 anos, epilética. Eu trato dela desde os 4 aninhos e ela toma 3 anticonvulsivantes e tal. Então ela é muito agarrada comigo. Hoje ela é uma mulher de 34 anos e estava com uma sinusite, tomou antibiótico, melhorou. Mas aí começou com uma dor em orofaringe unilateral, febre alta. Foi para o hospital e o hospital olhou e disse que ela estava com amidalite. Falei, caramba, porra, a menina tomou 7 dias de antibiótico, uma sinusite, agora está com amidalite? Uma dor unilateral
E aí o otorrino foi lá, por coincidência é o pai dela, né? O pai é separado da mãe, mas ele é otorrino, é muito bom otorrino. E aí olhou, ela tinha uma placa na amígdala homolateral, com odor fétido e febre alta. E ele fez um diagnóstico. Vocês têm ideia do que pode ser isso? Eu aprendi, eu sabia de nome, mas eu fui ler depois porque eu não sabia. Alguém tem ideia de uma... Ela tinha uma dor na orofaringe, mais à direita, tinha uma placa enorme na amígdala, com febre alta e tremores. Ela foi para o hospital, tinha um hemograma de infecção. Oi? Ele fez um diagnóstico de angina de Plovansan. Já ouviram falar sobre isso? Olha, dá uma estudada. Eu já tinha lido, já tinha ouvido, mas eu nunca tinha visto. Depois todo mundo dá uma olhadinha nisso. Angina de Plaut Vansan. É uma amidalite unilateral, mais unilateral, com tecido necrótico, má higiene, geralmente é com anaeróbios. Ele aí olhou lá, olhou e falou, não, isso aí é um Plovansan. Mas falou de uma maneira como se ele fosse uma unha encravada, entendeu? Não, isso aí é um Plovansan. Eu, Fiquei olhando pro cara e depois fui para casa estudar, que eu não sou bobo, né? É isso aí. Eu nunca tinha lido sobre isso e fiquei surpreso e o cara sapecou antibiótico na filha. Eu já tinha ouvido, você nunca tinha ouvido falar nesse nome não, né? Achei muito interessante. Plovansan. Achou aí, Arthur? Achou? P-L-A-U-T. P-L-A-U-T. Plovansante. Eu realmente nunca tinha visto. Eu vi semana passada. Ela chegou lá, ela tinha tomado 7 dias de antibiótico com uma sinusite, Aí ela volta pro hospital com uma dor na orofaringe e a amígdala toda tomada à direita, homolateral, febre. Aí eu falei, eu não tô entendendo. Como é que a menina toma antibiótico uma semana, e aparece com amidalite, né? Aí o cara, o otorrino, chegou lá e falou, não, isso aí é Plovansan. Tem um de neurologista quando falou o nome, né, Lô? Eu falei, tá legal. Tá certo. Legal. Aí ele perguntou se podia dar macrolídeo para ela e predizim. Pela epilepsia não tinha nenhuma contraindicação, não. Só não podia dar quinolona, né, Carol? Aí ele deu macrolídeo e... Eu já tinha na faculdade, mas eu nunca vi na minha vida. Por isso que eu tô falando com vocês. E lacrou. Então quando vocês olharem uma amígdala só de um lado com dor, que ela fez um tratamento dentário, mais higiene, vocês já estão sacando no bolso. Isso tira uma onda, né? Isso Então eu acho que é interessante. Muito interessante. Eu gostaria de pedir ajuda dos meus colegas, que até inclusive eu pedi ajuda da Amanda, de uma paciente que eu estou investigando ainda, é uma paciente jovem, deve ter os seus 52, 53 anos.
E ela tá com uma anemia muito severa. Isso, chegou a 5 hemoglobina, já fez transfusão, já tomou bolsa de sangue. Ela fez umas endoscopias. Na primeira endoscopia mostrou uma úlcera. Na segunda endoscopia já não tem mais nada, não tinha mais nada, não identificou nada. E ela tá perdendo plaqueta, tá perdendo hemoglobina, tá consumindo a hemoglobina dela e ela tá ictérica. É uma paciente jovem, ex-fumante, né? E álcool também, ela fazia uso de álcool. E eu estou investigando, a gente está investigando com esplenomegalia na tomografia, que ela fez esplenomegalia. Estou investigando para ver se pode ser uma leucemia, se pode ser um linfoma, entendeu? Ou anemia hemolítica, que é a destruição, por causa da esplenomegalia, do baço. A gente pediu sangue periférico, né? Foi sangue periférico, com um indireto e direto, e qual o outro mesmo? Aquela proteína para descobrir a anemia e imunofenotipagem. Pra gente poder também. O hematologista não pediu nada. Uhum. Tá muito estranho, porque ela toma. Isso. Não pediu nada. Ela tomou já tomou várias vezes Noripuru endovenoso. Sobe um pouquinho e consome. Sobe e consome. Tudo consumido. Megaloblástica. Isso. Pelo vi lá, parece megaloblástica. Ferro também baixo. Megaloblástico, ferro priva, tudo. Foi solicitado que o hematologista não fez. Pediu o B12, ácido fólico. Ela tem que pedir o dinheiro de volta do hematologista, não acha? Entendeu? E a filha dela tá desesperada, coitada, porque não sabe. Já foi em 2 gastros, já fez várias colonoscopia, não identificou nada, porque pode ser um sangramento interno, né, devido à perda da plaqueta. E assim, eu pedi até tipagem de dengue também, para poder ver por causa do consumo da plaqueta, essas coisas assim. Estou investigando. Então, se vocês pensarem em alguma coisa, vocês mandam no grupo aí, porque eu tenho que ter ideia, porque eu não sei mais o que eu vou fazer com ela. Entendeu? Então ela todo dia tá fazendo hemograma, né, dosagem do hemograma para ver como é que tá a hemoglobina, plaqueta. Não, só anemia. 50 e poucos. 53. Oi? Qualquer? Já fez, não deu nada. Não deu. Baixa. Ferro baixo. Tudo baixo. Tem alguma coisa consumindo nela, a gente não sabe. Pelo que eu vi lá, é megaloblástica. Não, a anemia megaloblástica porque tava bem grande, as plaquetas estavam bem grandes. Tava o RDW, né? Tava alto. Também tudo alto, tava tudo alto e as outras tudo baixo. Tudo baixo. Tava com anemia também de ferro, porque o ferro deve, acho que no mínimo é 50, dela tava com 16 por aí. Negócio assim. Eu sei que assim, e essa esplenomegalia que tá me calculando aqui, tá me segurando ali. Eu pedi tomografia de pelvis com contraste, tomografia do tórax, tomografia do abdômen, para poder ver se tem alguma coisa ali e ver se aparece. Pensei também da talassemia. Ela é mais jovem, entendeu? Ela tava amarela, agora ela tomou sangue, ela deu uma clareada, né? Deu uma cozinha. Mas ela tava literalmente amarela. Não, a pupila não tava amarela, mas a pele dela estava fraca. Perda de peso, acho que vocês falaram, ela tá com perda de peso também. Mas ela não tá ictérica. Hã? Ela não tava ictérica. Quando ela chegou pra mim, tava ictérica. Ictérica? Isso. Agora ela tomou, ela fez. Aí ela teve que. A última consulta que ela teve, ela falou, ela chegou perto de mim, eu vi que ela estava ictérica, fiquei assustado com a situação, falei assim, poxa, pode ser um câncer ali. Pensei no câncer de pâncreas. Eu pensei em câncer de pâncreas, cabeça do pâncreas, pude pedir um monte de tomografia e tudo. Inclusive ela fez a particular. Oi? Tava normal. Aí quando ela voltou de novo, a filha dela falou que teve que correr com ela para o hospital para poder fazer bolsa de sangue, porque caiu para 5.000 de plaqueta.
A última vez que eu trato uma paciente com leucemia crônica, que a plaqueta dela já foi a 2.000. Isso aí, é desse jeito que eu tenho. Entendeu? Fez a transfusão e libera ela. Ela tomou acho que 3 ou 4 bolsas de sangue. Nossa, sim. A hemoglobina tava 5, foi pra 7. E foi de repente que aconteceu isso com ela. Não, eu perguntei se tem alguma causa, se ela pensei até em Chagas também, sei lá, tem a doença de Chagas. Aí, mas nada disso. Tô numa impasse com ela. Eu ainda tô pesquisando a hipótese de uma leucemia. Tô pensando nessa hipótese, mas você não pode fazer uma indicação para um hematologista? Já fiz. Mas o hematologista não pediu nada. Quer dizer, ela fazia no particular. Aí eu fiz no público, né? Fiz indicação pro público. Uma hepatologista, hematologista. Sim, mas o hematologista falou que ela não tem doença nenhuma? Não. Tá lá investigando. Porque, na verdade, o hematologista achou que era um sangramento interno. Por isso que pediu um monte de endoscopia, colonoscopia. Achou uma úlcera sangrando num exame. Ela repetiu com outro médico e não achou mais nada. Essa história... Não. Se eu não me engano, usou alguma coisa de omeprazol, alguma coisa assim, não é assim? Usou uma bomba de próton, sim, se eu não me engano. Mas fora isso, eu tô num impasse. Eu vou atualizando vocês lá no grupo quando ela aparecer, porque... eu acho que essa doente precisava ser internada, né? Entendeu? Ela não pode ficar perambulando por aí, úlcera, não cai plaqueta e vai. Eu acho que ela tem que estar numa enfermaria, tá? Uma enfermaria, com calma, colher uma boa anamnese. Não estou falando que você não colheu, mas começar do zero, paga tudo, pegar uma anamnese boa, examinar a doente e progressivamente sair um diagnóstico. Agora, eu acho que ela tem que estar internada. Uma doente grave, né? Entendeu? Ela, sim, ela tá com esse sangue alterado aí, mas assim, ela consegue andar, ela não tá debilitada. Ainda, né? Não tá debilitada. Ela é uma paciente forte ainda, faz uma alimentação rigorosa para poder ver se tem questão do ferro, que o ferro tá consumindo muito ferro dela. Entendeu? Então eu pedi ácido fólico, pedi B12, eu pedi vitamina C, vitamina D, pedi tudo para poder ver. Mas eu acho que ela precisava ser internada. Não tem. PCR pedi também não tem. Eu não sei. Também não, normal. É um mistério. É isso que eu falei com a filha dela, eu falei na frente dela, falei, isso pra mim é um mistério. Que a gente vai ter que tentar desvendar isso aí, porque tem alguma coisa errada aí. Pode ser. Vamos ver quando ela voltar com os outros exames, ver se caso tem alguma alteração, né? Para ver o consumo das plaquetas, né? Tá tendo um consumo muito grande das plaquetas, da hemoglobina. Tá complicado aquilo ali. E essa esplenomegália. Porque como assim? O fígado tá normal, o pâncreas tá normal. Tá tudo normal, só esplenomegália. Ok. Tá bom, gente. Acho que desenvolvemos bem aqui a conversa. Vamos dar sequência e aí a gente vai comandando. Obrigado, Romo. Obrigado, Amanda. Tá bom?